Olá! Com certeza você sabe o que significa a expressão gabinete do ódio. Ela é usada para designar aquele gabinete que está lá no governo federal, no desgoverno Bolsonaro, que dissemina ódio, que dissemina fake news e que não contribui em nada com o Brasil. É claro que nós temos que combater o gabinete do ódio bolsonarista. Mas o gabinete do ódio bolsonarista é uma cópia, porque na verdade, antes do gabinete do ódio bolsonarista, veio o gabinete do ódio petista. O gabinete do ódio petista alimenta ou alimentou com dinheiro público uma blogosfera, um conjunto de blogs e canais de YouTube, todos eles voltados com notícias falsas, com ataques às pessoas que discordavam dos governos Lula e Dilma, com ataque à reputação. Nada de reflexivo, puro panfletarismo e enfim. Blogs como Brasil 247, Diário do Centro do Mundo e outros veículos ditos independentes prestam um serviço que é pior do que a própria mídia corporativa em determinados momentos. A grande verdade é que nós precisamos coibir essas práticas. E a coibição disso tudo se dá mostrando os efeitos danosos que estes blogs promovem na vida das pessoas. Repare nesse depoimento do humorista Danilo Gentili. Eu estava em Curitiba fechando um patrocínio de um celular brasileiro. E aí fechei o patrocínio, peguei o avião. Quando eu cheguei em São Paulo, os caras, não dá pra te patrocinar, cara. Você fica endossando o estupro da menina do Rio de Janeiro. Lembra uma menina do Rio de Janeiro que foi estuprada em grupo e tava dopada? Lembro. Eu falei, quê? Eu? É. O que você tá falando, velho? Tá aqui. Aí ele me mandou um print. O print era o seguinte, esse print ele passou por todas as etapas da máquina de assassinar a reputação. A menina foi estuprada grupalmente no Rio de Janeiro e eles começaram a assinar a Menezes, Brasil 247, esses blogs que faziam parte de uma esgotosfera que caiu até, muitos desses caíram na Lava Jato. Eles recebiam de fato dinheiro público para assassinar a reputação de inimigo que eles consideravam inimigo do governo. Esses caras foram caçar alguma coisa que eu falava que desse margem para interpretação. Eles foram pegar um tweet meu de 10 anos atrás, que eu tava comentando o Big Brother. Teve um caso no Big Brother que o casal ficou bêbado e transou, e todo mundo tava tirando sarro, e o cara era feio, a mulher era bonita, e eu comentei alguma coisa que foi mais ou menos assim, eu não me lembro, mas era mais ou menos assim. Esse cara foi esperto, esperou a mina ficar bêbada, pra achar ele atraente e eles transar. Esse era a tweetada. Eles apagaram a data da tweetada e começaram a divulgar com fakes, igualzinho o gabinete, que a imprensa é tão puta com o gabinete do ódio do Bolsonaro. Quando o gabinete do ódio era do outro lado, a imprensa não se incomodava. Nenhum pipo. Pelo contrário, ainda absorvia o que eles criavam. Aí eles pegaram esse meu print, apagaram a data e começaram a compartilhar como se aquela fosse uma opinião minha a respeito do estupro do Rio de Janeiro que estava acontecendo naquele dia. E eu dizia, foi esperto, esperou a menina ficar bêbada pra transar com ela. Como se eu estivesse falando da menina dopada que foi estupra grupalmente. Sendo que era uma tweetada de 10 anos atrás a respeito de uma galhofa do Big Brother. Caralho. E aí, cinicamente, eles começam a compartilhar. E isso tá lá na esgotosfera, tá lá nos blogs sujos. A hora que vê, sobe pro mainstream. Tá na Carta Capital. A hora que vê, sobe pra Folha, sobe pro mainstream. E a mentira vira verdade. A ponto de eu chegar em casa, ligar no Sport TV. Sport TV não tem nada a ver com esses assuntos. E o Trajano tá falando. Inclusive, o Danilo veio aqui um tempo atrás e faz apologia ao estupro. Olha a máquina. Onde começou e onde parou. Isso a gente sofreu muito. Tem muita gente que simplesmente não vai ver realmente qual é da informação. Jamais. Os caras trabalham com manchete. Ninguém lê a notícia. Pois é, meus caros. Nós temos divergências com o Danilo. Aliás, reparem nesse trechozinho de uma entrevista que ele deu lá pro Roberto Justus na TV Record. Você sabe, eu vou falar uma coisa por experiência própria. Uma vez eu fiz uma piada envolvendo um macaco e um jogador de futebol.
eu não pedi desculpas. Eu mantive a piada, fui até o final. E naquele período, eu fui muito criticado porque eu não pedi desculpa, eu sou Cabeça dura. um cabeça dura, eu não pedi desculpa, devia ter pedido... Depois eu fui fazer uma piada com judeus. Também muitas pessoas se ofenderam. Eu falei assim, dessa vez eu vou fazer diferente, vou pedir desculpa. E as pessoas disseram, sabe o quê? Você é um falso, você não devia ter pedido desculpa, porque você acha que está enganando quem, não sei o quê. Então, eu não sei. Não, mas peraí, Danilo. Danilo, pelo amor de Deus, É muito engraçada essa história, né? As palavras são fáceis de falar. Quando você fala assim, você vai falar de estatística um pouquinho. Eu garanto a você que uma ou duas pessoas falaram isso, aí você traz como argumento. Eu garanto que 99% das pessoas, quando você pediu desculpa, te acharam humilde o suficiente de pedir. E eu vou te dizer, eu sou de origem judaica, eu não sou muito ligado em religião, mas eu sou de origem judaica. Eu deixei de ir no seu programa, na sua estreia, um dos primeiros programas seus, por causa desse comentário. Eu falei, eu não vou dar. Eu falei, não, eu não vou ficar julgando. Quem sou eu para julgar o Danilo Gentili? Não quero julgar. Eu estou me sentindo desconfortável, porque falar do Holocausto daquele jeito, para quem sofreu tanto quanto essas pessoas sofreram durante a história, e fazer uma brincadeirinha de mau gosto dessas, cara, eu não vou no programa desse cara. Hoje eu vou no seu programa, porque você se retratou. Tá vendo como isso? Se você tivesse tido a mesma postura do Rafinha, não, mas em momento eu talvez me retratei para você no meu programa. Não, você se retratou porque você achou que você foi infeliz. Não tem, o humor não tem que ser ofensivo. Você está falando, comparando o Holocausto, que por que os judeus não iam por causa do metrô, do trem, da morte. Quer dizer, são coisas terríveis. Vamos falar dessa piada. O que você entendeu dessa piada? Não, eu nem lembro. Então repete a piada. Você não lembra? E você só... Não, agora eu não lembro mais. Mas o que acontece muito assim... Você fez alguma referência do metrô, não querem ir metrô em Higienópolis por causa dos trens, dos campos de concentração. O que acontece é o seguinte... Não tem graça. Não, o que acontece é o seguinte... Ok. Não era essa a referência? Se não tem graça, aí como comediante eu peço desculpa. Graça e ofensiva. Eu me sinto ofendido. Aí eu não sei, porque aí pode ter um erro de interpretação. Essa piada que eu estou dizendo é simplesmente gato escaldado tem medo até de água quente. Mas acontece muito hoje. Se você coloca a palavra holocausto ou coloca a palavra macaco na mesma frase que negro, ninguém quer ver o resto. Só leram negro, macaco, racista. Ninguém quer ver em que contexto foi dito. Se eu coloquei a palavra judeu, holocausto, não interessa o que ele disse. Ele disse judeu, holocausto, desgraçado, nazista, vamos acabar com ele. Às vezes falta a boa vontade de interpretar. Todo mundo sabe que eu não sou nazista. Vamos interpretar. Interpretar você dizer, você pode dizer aqueles assim, trens do Holocausto que levavam os judeus para a morte, e você fala que eles não querem metrô em São Paulo, que eles vão lembrar daquele... Você acha que isso tem alguma coisa de interpretar diferente do que o mau gosto de ter dito o negócio? Você pode me dizer o seguinte, não teve graça nenhuma. Eu perdi avó naqueles trens lá. Aí eu ouço um engraçadinho no Brasil, chamado Danilo Gentili, fazendo referência a uma história para mim, com uma piada sem graça, uma coisa que mexe com as vidas de muitas pessoas. Pois é. Fazendo um parênteses aqui com relação aos Justus, eu gostaria de ter visto o Justus mais humano com relação, por exemplo, à questão da reforma trabalhista. Pois é, se ele tivesse essa mesma humanidade com que ele teve, né, cobrando do Danilo com relação àquela piada infeliz dos judeus, quem sabe, né, seria um pouco melhor, né, a gente ter um empresário com uma visão mais humanista. Mas, enfim, cada um com as suas escolhas. Mas, fechando parênteses, eu acho interessante ver como realmente o Danilo Gentili, que já fez coisas muito ruins, como esta piada, ele também foi prejudicado por conta de uma notícia recortada, por criação de fatos. A mesma situação que o Danilo Gentili passou é o que o Ciro vem passando por muitos anos, por uma narrativa em que se diz que o Ciro agrediu a Patrícia Pilar, etc, etc. Isso nunca aconteceu. E o próprio Ciro explica isso. Foi uma brincadeira de muito mau gosto. Na verdade, quem se der o trabalho de pesquisar no Google vai ver que na mesma hora eu deixei claro que estava brincando. Claro que foi uma brincadeira tremendamente infeliz, um tiro no pé, mas nada justifica o uso nojento que fazem dessa declaração. A verdade é a seguinte, eu fui casado com a Patrícia durante 12 anos. Sempre tivemos uma relação de carinho, de muito respeito e somos muito amigos até hoje. Pois é, meus caros, nós temos que coibir a prática da fake news, seja do gabinete do ódio petista ou bolsonarista. Não importa. O importa é a notícia verdadeira. O que importa é a opinião sincera e honesta. E não simplesmente estes que vendem suas opiniões por 30 moedas.
para defender este ou aquele. Se você quer defender alguém, um candidato, um posicionamento, seja sua livre e espontânea vontade. Se você quiser ter um AdSense para manter o seu trabalho de manutenção das suas ideias, eu não vejo problema. O que eu vejo problema é a tal da falsa neutralidade. Aqueles que ora atacam um, atacam o outro e elogiam aqueles que, vamos dizer assim, pagam um certo jabá dentro do nicho dos canais de notícias e política aqui no YouTube. Isso para mim sim é que é nojento, é abjeto. Pessoas que enganam outras, que vendem uma coisa, uma imagem de pensadores, de estudiosos e que na verdade não passam de grandes charlatões da palavra, de grandes engodos. A estes a minha repulsa.